Bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Shalom, bom dia. Deus Glória a Deus. abençoe. Ai, Glória a ai, Deus, aleluia. amém. Vamos orar, amados. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, Sim, sim. colocamos a Rei da Glória, essa escola nas tuas mãos, cada uma Graças das a pessoas que Deus. aqui estão, as nossas vidas. Obrigado, Debaixo Jesus. desse sangue de glória, de amor, de aprovação, de justificação, papai. Verdade, Tu és Jesus. Deus, tu és Senhor, a vida está no sangue, a vida de Deus está no seu É sangue. E verdade, nós Pai. nos apropriamos desse sangue, ó Rei da Glória, para sermos justificados, limpos, santificados, ó Sim, Deus, Deus. em tua presença, Pai. Clamamos, ó Rei da Glória, que o teu sangue vai entrando nos umbrais de cada casa, de cada coração, Senhor, de cada Louvado vida. seja o teu nome, Jesus. Cada família, cada comércio aqui representado, ó Rei da Glória, ministério, chamado, Sim, Senhor, Jesus. vocação, papai, em nome de Jesus, que cada um de nós estejamos imersos neste sangue de glória, sangue que é poder, sangue que opera em nós a cobertura da vida de Cristo, Sim, Pai. em nós, ó Pai, e assim nos ocultamos com Cristo, em Em nome Deus, de para que Jesus. tenhamos paz. Estamos morando, estamos habitando, estamos inseridos no esconderijo do Altíssimo, e assim queremos nos mover nesse dia, Sim, e Pai. tudo que tem se levantado contra nós, Pai querido, como pensamento, como circunstâncias ou qualquer coisa do tipo, Senhor, sejam colocados por terra, Em porquanto a nome tua de presença Jesus. está em nós, ela é em nós. Sim, Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje Aleluia. mais um pouquinho a respeito das alianças de sangue, e nós vamos entrar, nós falamos ontem a respeito do nascimento, né, que temos, que o nascimento dentro das alianças de sangue, ele legaliza tudo aquilo que nasce, não é? Então, o sangue de Maria, porque Deus escolheu enviar Jesus, porque ele precisava de alguém que colocasse o Filho de Deus na terra legalmente. Então, ele precisou ali usar a Virgem Maria, no caso, juntamente com seu esposo, José, para cobri-la, para guardá-la. Veja que casamento tremendo, poderoso, um casamento feito pelo Espírito de Deus. Rei. Observe a vida de José, como ele teve que morrer para assumir Maria, uma mulher que, diante de toda a tradição daquela época, ela estava difamada, vamos colocar assim, né? Ainda que muitos não soubessem do que estava acontecendo com ela, mas logo a barriga começou a crescer e José teve que assumir Maria. Então, observe que morte tremenda aquele homem teve que executar para poder ficar com aquela mulher que estava falando para ele. Olha, é pelo Espírito. É pelo Espírito, eu fiquei grávida pelo Espírito, um milagre tão inusitado, tão tremendo, mas havia temor no coração daquele homem. Sim, José é um homem de honra, sim. E veja como foi difícil, eu creio, circunstancial daquele homem, olhar para aquela mulher e ver o ventre dela crescendo e ter uma confiança de que o anjo o visitou e falou, olha, não temas receber aquilo que está no ventre de Maria, porque aquilo que está ali, naquele lugar, é santo, fui eu que coloquei. Então, que confiança em Deus, que morte que ele teve que executar na vida dele, no caráter dele, nos planos dele, no propósito que ele tinha. Ele estava aliançado com Maria em noivado, não é? E ele teve que sustentar aquela palavra, mesmo ela achando-se grávida, porque Deus operou um milagre no coração daquele homem. Então, veja que tipo de morte Deus está esperando. José seria o pai físico de Jesus. E ele teve que morrer, amados, para poder receber Maria, porque de outra forma ele não receberia. Você entende o que eu falo quando nós falamos a respeito daquilo que o homem precisa estar legitimado na sua morte? É uma morte por quê? Porque ela se entrega ao propósito eterno de Deus. A pessoa fica sem restrição de domínio. Não, meu esposo sempre fala assim, quando o carro está alienado, está lá. Como que fala? Reserva de domínio, né? Está escrito no banco, reserva de domínio, banco tal. Então, José, ele não teve essa reserva de domínio. Ele falou, minha vida é tua, então se é assim que eu tenho que caminhar, assim que eu tenho que me desenvolver, eu vou me desenvolver dessa maneira. Essa mulher já está falando que ela foi tocada pelo Espírito Santo, então eu morro por ela, vou protegê-la e vou guardar o ente santo. Olha que temor, olha que entrega, olha que renúncia. E é desse tipo de renúncia que nós estamos falando, para que o casamento se legitime. E Deus, na sua infinita misericórdia e poder, ele reservou ali para José uma mulher que teve que ter o filho nos seus braços, perder a virgindade no nascimento de Jesus, que foi a tirada da virgindade dela, foi
de dentro para fora. José teve que conviver com isso, então há muitos aspectos na vida de José que mostram o modelo de um homem, como a nossa irmã Lívia falou, um homem de honra. Ele estava honrando não a sua própria vida, mas os princípios da palavra de Deus, a revelação que Deus deu a ele pela sua palavra. Então isso é muito tremendo, é um exemplo assim que nós podemos pedir para Deus. Perdão, amados. Eu vou permitir meu esposo falar, aí daqui a pouco eu volto, amém? Em nome de Jesus, aí eu termino o raciocínio. Esse ponto de José com Maria, existem muitos casamentos travados hoje, muitas chamadas travadas, porque a mulher insiste em falar com o marido. Ela quer, de alguma forma, que o marido ouça a voz dela, porque ela sabe que ela tem uma revelação, tem um entendimento. Mas José, se fosse pela voz de Maria, ele teria largado dela. Se fosse só Maria conversando com ele, Sim. ele não teria acreditado nela. Se fosse só Maria falando com ele, ele teria ido embora, porque ele já tinha resolvido ir embora. Quem teve que falar com José foi o próprio Deus. Sim. Deus o visitou em sonho e então trouxe ali uma direção, um entendimento para pacificar o coração de José. Tem coisa na nossa vida que vai ter que ser Deus mesmo para falar. Então não adianta às vezes a gente ficar tão irritado com a revelação que a gente tem e querendo colocar dentro da cabeça do filho, da mãe, do pai, do marido, da esposa. Então a postura mais sábia é nós orarmos para falar, Senhor, quem é o instrumento? Sim. Quem vai falar com essa pessoa? Sim. Eu já entendi. Eu tenho que falar para ela. Mas que nem a minha esposa fala assim, de mim não serve, né? Deus tem que usar outra pessoa. E às vezes é verdade. Às vezes até pela dureza de coração, às vezes até pela rejeição que eu tinha a vida dela, o mais sábio fosse na leitura que ela fez de mim não serve ter ficado quieta mesmo. É verdade. Como ela ficou em várias ocasiões. Eu sei que ela se calou demais. Sim. Mas talvez agora você está no momento assim, o que eu vou falar para ele? Nada. Você vai falar, Senhor, fala com ele. Eu já sei o que tem que falar, mas se eu falar, eu não tenho crédito. Se eu falar, eu não tenho moral. Se eu falar, não vai adiantar nada. Se eu falar, só vai suscitar outra briga, outra contenda, outra discussão. Agora as coisas deram um pouquinho, deram uma nivelada. Se eu entrar nesse assunto de novo, falar, já vem você com isso outra vez? Já vem você com essa história de novo? Então é o momento de você pegar, se calar, descansar em Deus e falar, Senhor, fala com ele. Fala com ela, fala com aquilo que tiver que falar. Ah, mas eu já tenho revelação, tá bom. Mas a revelação é só para você entender o que Deus vai fazer. Mas não é você que vai executar aquela obra. Maria tinha revelação. Maria tinha recebido a visitação. Maria tinha todo o entendimento do que estava acontecendo. Ela creu naquilo. E ela sabia que ela estava grávida sem ter relacionamento com nenhum homem. Ela tinha uma consciência disso. Mas a palavra dela seria pouca. O alcance da palavra dela, da revelação dela, do entendimento dela, não alcançaria o mundo espiritual que José estava inserido, porque era um desafio muito grande. Sim. Um homem ouvir de uma mulher, eu estou grávida, mas nenhum outro homem tocou em mim, falar, entendi. Tá bom. Eu vou embora, tá? Não bateu, não xingou, não fez nada, mas eu vou embora. Deus. Eu vou seguir o meu destino. Fica aí com o seu filho, que o Espírito Santo te deu. Deus te abençoe e que dê tudo certo, mas eu vou embora. Jesus. Por que ele vai embora? Porque não dá para acreditar nisso. Não dá para aquela palavra entrar no coração assim. É algo que nunca tinha acontecido e que nunca mais aconteceu e que nunca mais vai acontecer. Sim. Então, hoje, para nós aqui olhando, a grosso modo aqui, José tá, mas Deus teve que falar com ele, diretamente. Sim. Então, coloque esse negócio aí nas mãos de Deus mesmo, de verdade, em descanso, em fé, para que Deus fale com essa pessoa. Para que Deus fale, não só com o marido, mas para que Deus fale com o seu pastor, com o seu filho. Você está se matando de falar com o seu filho, não vai adiantar, irmão. Sim. Não vai adiantar, é hora de você se calar, descansar em Deus e gerar isso que você já sabe que é o propósito de Deus para a vida do seu filho, em oração, em intercessão, em renúncias, em pautas que você faz pela vida dele,
criando um ambiente propício para que ele ouça a voz de Deus. Amém, Jesus. A parte de Maria foi falar, Senhor, se o Senhor não falar com ele, não vai adiantar. Sim, E qual é a vantagem de José? Ele estava livre para decidir. sim, Ele estava lúcido espiritualmente para que quando ele recebeu aquela notícia, por mais absurda que seja, vindo de uma fonte mais confiável do que uma mulher, sim. vindo de um lugar aonde não haveria sombra de variação, vindo de um lugar, fala assim, bom, é absurdo, mas agora é Deus falando. É, Deus tremendo. Agora é o Espírito Santo falando. Agora é Jesus falando. Agora é um anjo enviado por Deus falando. Agora mudou-se a configuração do negócio. Então Deus vai ter que entrar na sua causa. Deus vai ter que entrar no seu casamento. Deus vai ter que entrar na sua vida nessa área e trazendo uma palavra diretamente para a pessoa. Ou ele vai usar alguém que tenha realmente um crédito para falar. Não vai ser a sua voz, irmão. Não vai ser através de você. Em muitas áreas vai ter que ser Deus mesmo. Vai ter que ser aquele negócio de Deus puro. Sim. Vai ter que ser aquele negócio de Jesus na terra. Vai ter aquele negócio assim, que manto. Agora é um manto mesmo. E sabe qual que é o maior manto? A gente fechar a boca. Esse é um manto. Porque é muito difícil a gente fechar a boca. Porque a gente está desesperado para que a coisa aconteça. Tem uma irmã aqui, essa irmã Edna Costa, parece que ela tá parada, né? A foto dela. E, cara, essa irmã tem o dom de ficar parada com a cabecinha assim, ela não se mexe, mas a foto dela tá parada. Aleluia. Aí o que acontece? Esse atraso que eu falo. Não, eu fiquei olhando, falei assim, essa irmã tem o dom da paralisia. Então, o que acontece? Até me perdi aqui. Tem coisa que não vai ser para nossa vida. Tem coisa que vai ser realmente Deus falando, mas aí qual que é o manto? Ficar com a boca fechada. Porque você já tem um entendimento, que nem a minha esposa fala assim, eu já sei o que Deus vai fazer, eu já sei o que vai acontecer com você, Deus já me revelou tudo. Aquela braveza, chegava a espumar o canto da boca. Mas para mim não adiantava nada. Tá bom, você sabe? Beleza. Normalmente ele falava, você sabe tudo, né? Você sabe tudo, né? Espírito Santo, falar para Espírito Santo, você sabe tudo. Jesus. Aí entrava no meu lado sarcástico, irônico, né? Bem avançado que eu tinha. Aí eu falava, tá bom, Espírito Santo, você já sabe tudo, eu não sei nada. Você é Deus, eu sou só um lixo, beleza. E essa conversa que você também escuta na sua casa aí. Sim. Então, o que acontece? Agora é o manto da boca fechada. Agora é o manto do silêncio. Agora é o manto de gerar em Deus, porque agora o seu desafio é ficar com a boca fechada. Sim. E o seu desafio, e o seu segundo desafio é acreditar que Deus vai falar com ele. Sim. O seu segundo desafio é acreditar que o Espírito Santo vai falar com essa pessoa. E o terceiro desafio é acreditar que a pessoa vai ouvir o que o Espírito Santo falou para ela. Então nós temos aí 3 desafios hoje: fechar a boca, acreditar que Deus vai falar e acreditar que a pessoa vai ouvir. Amém. E aí as coisas vão começar a acontecer. Porque Maria ia se matar aqui com José. Literalmente, não ia acontecer absolutamente nada, dica de nada. Sim. Mas tem um mistério para nós hoje aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitar o gancho de uma das nossas irmãs, falou assim, esse é o meu maior problema. O que acontece, querida? Sempre que nós temos um problema, primeiro falar para a irmã Edna Costa que não precisa se desculpar, não, a gente entende. É que... Não, eu olhei e falei, não. Um atraso aqui, sabe? Esse atraso que a gente fala de vez em quando. Mas, voltando a falar aqui da parte do tratar de Deus nas nossas vidas, então o que vai acontecer? Nós precisamos entender, amados, se você pegar o tabernáculo, você vai ver que havia uma sustentação, já falei isso, mas eu creio que é importante falar também, uma sustentação de prata. E depois, as madeiras do tabernáculo eram madeiras de acácia, madeiras extremamente duras, cheias de nó, e precisava de força para lixá-las. Toda madeira usada no tabernáculo, ela remete profeticamente ao homem, é a nossa natureza. A prata são os fundamentos, os princípios da palavra de Deus. Então, vinha lá Bezaleel, ou algum daqueles que o Senhor havia levantado para fazer aquela obra, vinha e encaixava uma madeira. Naquele sustentáculo, aquele U assim, voltado para cima, vinha e colocava a madeira
e logo vinha outra para formar a parede do tabernáculo, para depois ser revestido de ouro. Então, precisamos entender, amados, que quando Deus, ele coloca uma madeira perto da outra, se somos nós, é uma prefiguração da nossa humanidade, do homem, não é? Então, o que vai acontecer? Uma madeira precisava encaixar na outra. Para ela encaixar, é como se fosse uma lixa. Então, o artesão ali tinha que vir com alguma ferramenta para encaixar e aquilo ficar justinho, não ficar bambo, não ficar se mexendo. Então, nós, dentro dessa lixa, que é o casamento, o seu esposo e você para ele para você, nós precisamos entender que cada um de nós, Deus vai estar tratando. Então, o tratamento, uma das coisas que mais, eu creio que acontece dentro do casamento, é que nós, vamos colocar assim, estamos certas, e é só o marido que está sendo tratado, e isso é um engano. O marido está sendo tratado e eu estou sendo tratada. Então, é como meu esposo falou, 3 desafios numa atitude só. Então, a missionária Kátia, ela pôs um esparadrapo na boca. Oh, meu Deus. Isso, querida, ponha mesmo. Ai, ai. Então, Deus está tratando conosco, o nosso domínio próprio, não ficarmos iradas, nervosas, amadas. Houve uma vez, vou contar algo assim que foi muito. Hoje eu dou risada, não é? Mas eu estava mexendo na pia e meu esposo chegou e falou assim para mim: você deixa esse ralinho da pia aberto, precisa fechar. E Deus sabe, amados, o tanto que eu vigio para fechar aquele raio da pia, aquele ralinho da pia. E pensa que eu fiquei com uma ira. Eu peguei e pus o ralo na pia e não abri a boca. Não falei, essa boca é minha. Mas devo ter fulminado o meu esposo com o olhar, não é? E depois até ainda comentei com uma amiga, não é? Então, o que acontece, amados, sobre isso? Então, o que acontece? Dentro de nós há sentimentos ruins. E Deus vai falar, eu preciso tratar o teu domínio próprio. Eu preciso tratar que você se cale sem ficar com essa ira no seu coração. Eu preciso tratar a tua justiça própria. Eu preciso tratar o você tem razão. Eu preciso tratar isso. Jesus, ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Não é isso que Deus está formando em você. Você vai, porque haverá lugares em que Deus colocará a gente, em que as pessoas falarão coisas para a gente que são injustas, são mentirosas, são malignas, são críticas, corrosivas, e nós vamos ter que ficar. Então Deus está treinando. E em casa é o melhor lugar, porque se der bafão, né, se a gente não conseguir, ainda assim está dentro de 4 paredes. Então Deus está nos treinando, e nós precisamos entender esse tipo de manifestação do nosso Deus. Assim como Deus, ele teve que vir até José e falar para ele, você morre. Maria também teve que morrer, ela era uma adolescente. Ela estava ali, entrando na sua mocidade. Tem pessoas que falam que Maria tinha 14 anos. Eu não tenho esse conhecimento porque eu não fui pesquisar, não é? Talvez uma outra época eu pesquise. Mas Maria era uma adolescente, uma pré-adolescente. Ela ficou grávida, ela tinha planos. Mas ela falou, faça-se conforme a vontade do meu Senhor. Quando Deus foi falar comigo a respeito do ministério que eu tinha, eu já estava sendo perseguida, já tinha sido excluída. E o Senhor me veio com essa palavra quando eu ia sofrer um levante muito grande no lugar onde eu estava. Ele falou para mim, o que eu coloquei no teu ventre é santo, então guarda aquilo que eu coloquei como semente na tua vida. E era o ministério que Deus havia me dado. E eu não tinha entendido, eu falei, do que o senhor está falando? E ele veio ao meu auxílio para me anunciar que era o ministério. Não passou muito tempo, houve um levante muito grande contra a minha vida, para falar que aquelas coisas não eram de Deus, que não tinham fundamento, e que isso, que aquilo, uma apostila muito bem escrita por aqueles que são religiosos, não é? E eu poderia me perder daquilo. Deus falou, guarda. Então, quando Deus está falando para você, guarda, quando Deus falou para José, guarda, nós temos que executar um tipo de morte na vida da gente. E é exatamente isso que nós estamos falando, que para casar, verdadeiramente dentro do protocolo de Deus, nós precisamos morrer. Não dá para entrarmos ali, Maria, eu não podia entrar naquela união com José sem a morte dela. Por quê, amados? Porque ela precisava entender que aquele homem precisava confiar totalmente nela, naquilo que ela falou para ele. Agora, quem iria trazer essa confiança? Deus. Lembra quando nós falamos a respeito da rebelião da nudez, lá de John Piper? O que aconteceu? Eles tinham, José tinha e Maria tinha confiança em Deus. E eles, mesmo numa situação tão esquisita como essa, tão cheia de suspeita como essa, eles puderam se unir e formar um casal que verdadeiramente cuidou do nosso Salvador.
Agora, imagina o nível de morte que cada um deles teve que executar em si mesmo. E às vezes nós achamos que o casamento não é morte, achamos que o casamento não é renúncia. Eu me caso e meu esposo vai me fazer feliz. Quem te faz feliz é Jesus. O seu esposo é o bônus, que traz um pouco de ônus para você. Você vai ter que pagar um preço. Mas, verdadeiramente, quem te faz feliz é o Senhor. Então, veja que os dois, eles tinham um nível de confiança tão grande em Deus, que eles puderam se juntar no propósito eterno de Deus. Então, veja que casal sensacional que Deus escolheu para ser os progenitores de Jesus Cristo. Então, é desse tipo de gente, é desse tipo de postura que Deus está precisando no nosso meio. Nós não estamos precisando de pessoas que não tenham confiança em Deus, que não tenham colocado as suas vidas em morte de cruz, para se ajuntarem com outras, esperando que o outro traga a satisfação, o preenchimento da nossa alma e da nossa vida, porque não é para acontecer isso, porque senão ele seria um ídolo dentro de nós. O que Deus está falando, filha, quando eu falo para você silencia, é porque eu preciso tratar com algumas coisas dentro do teu coração. Não é simplesmente um domínio próprio, porque dominar-se a ti mesmo também está relacionado com o tanto de confiança que eu tenho no Senhor. Ele é por mim, então eu não preciso falar. Ele está trabalhando, então eu não preciso fazer. Ele está colocando as coisas no lugar, então eu não preciso colocar a mão. Então, quantas vezes a gente ouve aquela frase, Espírito Santo de Deus Júnior, e eu era a Juninha, né? Vem cá, Juninha. Eu era a Espírito Santo de Deus Júnior. Eu queria fazer as coisas. Quando eu queria, assim, na época que eu estava na igreja, e meu esposo não se convertia, o que eu fazia? Eu pegava era época de fita, aquelas fitas cassetes, ele ia sair com o carro, quando eu saía com o carro, o que eu fazia? Eu punha fita cassete no hino que eu achava que Deus iria falar com ele. Eu punha as coisas assim, todas espalhadas na minha casa, de alguma maneira que pudesse o Espírito Santo tocar na vida dele. E Deus teve que lidar comigo para entregar o meu esposo nas mãos dele. E olha como foi o trabalhar do Senhor, como foi difícil, amados. Então, tudo eu ia fazendo para que o Espírito Santo de Deus, através do meu trabalhar, tocasse o meu esposo. E o que aconteceu com isso? Nada, porque o Espírito Santo queria que eu alterasse a fonte. Não era eu que dava comando ao Espírito Santo, era o Espírito Santo que dava comando para mim. E eu não entendia isso. Então, entenda que essa parte, quando meu esposo está aqui falando, às vezes até meio tirando sarro em nós, né? Fique de boca fechada, é manto, é terra, essas coisas, é verdadeiro. Porque Deus está tratando profundamente conosco, na nossa maneira de ser, no nosso caráter. Amém? No fruto do Espírito, em nome de Jesus. Então, entenderam a parte de José e de Maria, como eles tiveram que morrer? E qual era o referencial que eles tinham? Eles tinham a Deus como seu objeto máximo, como pessoa máxima de confiança. E por conta disso, eles puderam se unir numa união tão improvável. Eles puderam se juntar para uma união que poderia ter sido feita debaixo de uma desconfiança terrível e nunca poderiam ter dado certo. Mas quando o Senhor veio e falou, o temor do Senhor se estabeleceu e aquele casal pôde ficar debaixo da graça do Senhor. Isso é muito sério, mas muito importante isso. Em nome de Jesus, amém? Pode falar. Sabe, um dos problemas muito sérios que a gente não consegue ficar com a boca fechada é porque a gente não acredita no mensageiro. Uma vez eu estava indo da minha cidade para outra aqui, na igreja, e uma irmã falou assim, avisa o meu esposo para tirar a roupa do varal, porque vai chover. E quando eu cheguei na loja dele lá para avisar, ela estava ao telefone com ele. Por quê? Porque ela não acreditou no mensageiro. Sim. Ela achou que eu fosse esquecer. Então, assim, se avisa o meu esposo, eu falei, aviso. Cheguei lá, quando eu fui falar, ele estava no telefone, tive que esperar. Ah, tá bom, eu tiro. Ela falou para você tirar a roupa? Ah, tá bom. Então, o que eu aprendi ali, a gente não crê no mensageiro. Sim. A gente ora, fala para o Espírito Santo, fala com Jesus, fala com Deus, chora, tem uma palavra, tem um entendimento, tem uma revelação, mas na verdade, lá no fundo, em muitas áreas, a gente não acredita no mensageiro. Sim. Mas será que Jesus vai falar do jeito que eu falaria? Tem essa. Será que Jesus vai fazer do jeito que eu faria? Será que o Espírito Santo vai entender a complexidade desse caso do jeito que eu estou entendendo? Aí eu preciso avisar. Ó, tira a roupa do varal.
Vai que o irmão não entendeu um recado tão difícil de se dar, né? Tira a roupa do varal, sua esposa mandou. Olha que complexidade, que profundidade que eu teria que ter para falar, para dar esse recado para o irmão. Mas ela achou que eu fosse esquecer, que eu não fosse entender, eu não sei o que ela pensou. Mas o fato é que ela não acreditou no mensageiro. Sim. E às vezes nós nos achamos mais capacitados, mais eficientes, mais eficazes que o próprio Espírito Santo. Fala, vai que ele não fala direito e meu marido não entende. E você está falando a vida inteira e seu marido não entendeu até agora e você não consegue descansar. Eu estou falando a vida inteira e minha esposa não entendeu até agora e eu não consigo descansar. Então, nós temos que acreditar no mensageiro, descansar no mensageiro. E aí, quando for a sua hora de falar, você vai acreditar também que Deus é fiel e vai falar para você, agora fala. Aleluia. Agora eu vou usar você. Fala. Aleluia. Se vai ouvir ou não, ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde, aí já é outra história. Mas só fala na sua vez. O Espírito Santo, ele requer uma certa educação. Verdade. Né? Nós estamos aqui, ó, imagina se todo mundo tivesse com o microfone aberto e todo mundo falando. Sim. Ninguém entender nada. Então, se alguém quiser falar aqui, qual que é o padrão do Zoom? Levanta a mãozinha. Aí abre o microfone, um fala. O outro levanta a mãozinha. Por quê? Até aqui nessa terra nós precisamos ter uma ordem, uma organização, porque senão a gente não vai entender nada. Então, nossa vida, muitas vezes, viu o quê? Uma torre de Babel. Todo mundo falando ao mesmo tempo. A torre de Babel depois da confusão, para separar. Sim. Então, fica esse monte de voz falando ao mesmo tempo, cada um falando de um jeito. O meu filho reclamava muito disso. Falou, pai, você fala uma coisa, a mãe fala outra, eu fico perdido. Eu tenho que obedecer os dois. Só que você mandou para a direita, ela mandou para a esquerda, o que eu faço? E é verdade, ele estava certo. Sim. Porque no trabalho, por exemplo, ela falou assim, abastece Danone. Ela falava, varre o chão. Eu sou patrão, ela também. Eu sou pai, ela é mãe. Está debaixo de um monte de manifestação de autoridade. É um menino obediente, quer obedecer o pai, quer obedecer a mãe. O que eu faço, cara? Se eu for abastecer o Danone, eu vou levar a bronca da mãe, porque era para varrer o chão. Se eu for varrer o chão, eu vou levar as broncas suas, porque era para abastecer o Danone. Geralmente ele abasteceu o Danone, porque a bronca dela era mais suave. Sim. Mas a gente estabeleceu um ambiente de confusão na vida dele. Sim. Então nós temos que crer no mensageiro. Deixa uma voz só falar. Aleluia. Deixa só aquele que está autorizado. Quando chegar a tua vez, porque vai ter o Espírito Santo para falar, vai ter o outro irmão, vai ter o pastor, vai ter um amigo, vai ter uma circunstância, vai ter uma situação, vai ter um exemplo. Tem bilhares de formas de Deus falar com alguém. Então fale na tua vez. Creia no mensageiro. Amém. Amém? Amém. Então, ontem, amados, nós estávamos terminando de falar a respeito das heranças, né, espirituais, o nascimento e a aliança de sangue, não é? Então, hoje nós vamos falar a respeito de que, se há uma aliança de sangue, sempre tem alguém que requer esse sangue. A palavra de Deus diz que a vida está no sangue. Lembra quando a palavra de Deus diz que o sangue de Abel fala, até hoje eu estava falando ali diante, mas há outro sangue agora. É exatamente disso que o Senhor vai falar conosco. Havia o sangue de Abel e havia o sangue de Cristo. E nós precisamos entender, o sangue de Cristo, ele sobrepuja o sangue de Abel, se nós aplicarmos na infração que houve contra Abel. Um sangue derramado sempre está clamando. Então, precisamos entender, amados, quando há um nascimento, há quem requeira aquele nascimento. Então, ou é Deus, ou é o adversário. Houve um sangue derramado ali. Então, nós precisamos, ao máximo, entregar aquele momento do parto, não é? E aquela criança ao Senhor. Então, ou nós vamos entregar para a morte, ou nós vamos entregar para a vida. Então, sempre que há uma manifestação de sangue, entenda isso. Então, às vezes, vamos supor, acho que talvez eu já tenha contado o nosso testemunho aqui, a minha mãe foi assassinada. O sangue dela estava falando contra o meu pai. E estava falando contra o nosso geracional. Então, eu tenho que pegar, há um derramamento de sangue, não é apenas nascimento, houve um derramamento de sangue. Então, eu tenho que pegar o sangue de Jesus e clamar e tirar aquele clamor de pecado que havia contra a vida do meu pai e depois contra o nosso geracional. Porque os demônios vêm pegar o sangue do assassinato. Entende? Porque é um sangue de injustiça.
Então, nós precisamos entender isso. Então, quando vamos fazer uma libertação, quando vamos orar por nós mesmos, precisamos usar o sangue de Jesus. Senhor, no teu sangue, requer agora o sangue da minha mãe, limpa todo o sangue que está clamando para que haja justiça em relação ao geracional nosso e à vida do meu pai. Por favor, limpe isso com o teu sangue, Senhor, pelo teu perdão. Entende o que eu estou falando? Libera sangue de vida para nós. Então, é disso que nós estamos falando a respeito de usar o sangue de Jesus. E ontem meu esposo falou a respeito das bênçãos espirituais geracionais, quando ele estava orando para encerrar, né? Eu me lembro que, eu creio que foi nesse momento. As bênçãos espirituais, nós precisamos começar a aprender, não é? Que existem as bênçãos espirituais, e nós precisamos começar a reivindicar isso. Porque as maldições espirituais, elas vêm sem ninguém pedir, só pelo poder de nascermos debaixo de uma aliança de sangue dos nossos pais. Se juntam, uma aliança de sangue, depois nasce outra aliança de sangue, legitimado pelo sangue da mãe. Isso já ficou claro. Então, as maldições hereditárias, elas vêm sem ninguém pedir. Elas são por marca e sinal. Agora, já a bênção hereditária, não. A bênção hereditária precisa ser chamada e passada pelo sangue do Senhor. Aí nós vamos falar, Senhor, os meus pais tinham esses talentos, esses dons, essa riqueza, isso, isso e isso, e eu estou reivindicando para a minha casa e a minha família. Não quero que fique retida nas regiões espirituais da maldade. São direitos nossos. Os meus pais plantaram. E se eu colho o mal, o qual eu posso resgatar, arrancar daquele lugar, resgatar, eu posso mudar o mal, né? Pelo sangue de Jesus, fazer morrer essa plantação do mal, mas eu também posso reivindicar agora a plantação do bem, pelo mesmo sangue do Cordeiro. Precisamos aprender isso. Quando entramos em tempos e estações, nós pegamos lá uma tribo que tem uma manifestação de bênção, mas pegamos um confronto, que é uma manifestação de maldição. E o que o Senhor faz? Ele permite que as características daquele trono qual estamos enfrentando, ou aquela influência que estamos enfrentando naquele mês, seja sobreposto pela influência que temos daquela tribo, daquele mesmo mês. Então, precisamos aprender a começar a clamar e a valorizar tanto as bênçãos espirituais como as maldições. Então, andamos muito pelo caminho de falarmos para Deus, Deus, isso é pecado, isso está errado, isso, tal, e limpamos. Mas, às vezes, esquecemos de chamar à existência aquilo que temos de bênção. Então, o que o seu pai tinha? O que sua mãe tinha? Às vezes, sua mãe era uma excelente administradora, e parece que você está travada na administração. Chame a existência. Às vezes, seu pai era um empreendedor nato. Onde ele punha a mão, prosperava. E, de alguma maneira, isso não chegou até a sua vida. Chame pela essa bênção. Tudo pelo sangue de Jesus. Como o sangue de Jesus, ele atua para quebrar as maldições, o sangue de Jesus também atua para liberar as bênçãos sobre nós. Precisamos ter esse tipo de comportamento. Porque se há um sangue, há quem o requeira. E nós precisamos dar liberdade para o sangue de Jesus Cristo requerer o próprio sangue da bênção e estar sobre nós. Porque em Cristo Jesus temos direito às bênçãos hereditárias que nossos pais plantaram. Às vezes existem pessoas na família que eram extremamente trabalhadoras. E hoje parece que somos pegos por um espírito de preguiça, de desorganização, de procrastinação. Nós podemos falar, pai, havia isso na alma do meu pai, da minha mãe? Pode me trazer essa diligência, por favor? Pode me trazer essa perseverança, essa graça, essa energia para trabalhar com mais afinco? Nós podemos pedir isso ao Senhor. E com certeza Ele nos dará, porque Ele é bom. Amém? Então vamos para o próximo agora. Quando uma criatura que tem autoridade rejeita a outra que está debaixo da sua autoridade, essa pessoa entregou a rejeitada ao diabo. E ele tem o direito de ser a autoridade regente sobre essa pessoa que nós entregamos. Então, observe. Quando nós entregamos o nosso filho por um desejo de abortá-lo, nós estamos entregando ali ao adversário. Ainda que seja, às vezes, um desejo fraco, mas lá aconteceu. E o adversário, ele sabe disso, porque ele lê nas regiões espirituais. Então, nós entregamos ao nosso filho e falamos, nossa, mas não era a hora. Ai, mas eu não queria agora. Isso já foi entregue ao adversário. Ou o pai lança uma palavra sobre a criança e ali isso é entregue ao adversário. Então, aquela criança, amados, ela já recebeu nela mesma um espírito maligno de rejeição. Então, nós precisamos pedir para Deus que essa autoridade de colocar um espírito de aceitação, vamos colocar assim, não vamos colocar o espírito de aceitação, porque parece que está lidando com coisas de demônios, não é? Mas agora nós podemos colocar sobre essa criança a aceitação que temos dela. Entendemos que ela não poderia ter sido entregue ao adversário,
Então, pelo mesmo Espírito de Deus, nós vamos assumir a autoridade que tínhamos entregue ao adversário e vamos tomar posse dessa criança novamente. Amados, esses tempos atrás, eu quero que nós prestemos bastante atenção, como o nosso apóstolo tem advertido bastante, a respeito das feitiçarias evangélicas, as feitiçarias gospel que têm entrado no nosso meio. Então, temos visto todo tipo de aberração, amados. Temos que tomar cuidado, principalmente porque queremos andar no profético. Então, o profético não tem conferência, porque é profético, foi Deus que me deu, foi revelação. E aparentemente não tem conferência. Todo profético precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, para depois se estabelecer como prática nas nossas vidas. Então, uma coisa, eu fui fazer uma pauta para aborto, e eu peguei algumas, eu já tinha a minha própria, eu peguei alguma para ver se tinha algumas coisas para acrescentar. E, de repente, eu me deparei com uma pauta que estava no meu arquivo, eu não havia nunca nem aberto, mas estava lá, aborto, peguei e falei, vou ver do que fala. E quando chega no fim da pauta, estava marcado assim, agora peça ao anjo, peça ao Senhor que libere o anjo que vai com você até o trono de Moloque e arranque essa criança das mãos de Moloque. Falei, meu Deus, como assim? Eu vou pedir um anjo para o Senhor arrancar uma criança, a criança que eu entreguei para Satanás, do trono de Moloque. A palavra de Deus diz que morto está, julgado está. A palavra de Deus, ela nos respalda que quando a pessoa morre, ela volta para Deus. Sim, ela está nas mãos de Moloque. Não há respaldo. Não tem respaldo. A palavra explica a si mesma. Nós precisamos entender isso. Cuidado com as falácias que existem no nosso meio, mas parece bonito, parece que é poderoso. Ai, eu vou pedir um anjo para o Senhor para ir lá nas garras de Moloque. Mas se não há respaldo, nós estamos invocando a quem nesse momento? Você já prestou atenção nisso? Eu preciso prestar atenção a quem eu estou invocando todas as vezes que eu quero fazer algo que seja do meu próprio entendimento. Eu não posso entrar e pedir um anjo para o Senhor para ir no trono de Moloque e arrancar a criança, porque não tem criança nenhuma lá, amados. Todas pertencem ao Senhor e Ele vai dar destino para elas. A palavra de Deus diz, morto está, julgado está. Sim, a pastora Silvia, a irmã Silvia aqui está falando. Por isso precisamos conhecer as Escrituras. Você quer ter discernimento de espíritos? Conheça as Escrituras e dependa do Espírito de Deus. Porque Ele vai acender as lâmpadas. A Bíblia explica a si mesmo. Só que aí, como não temos conhecimento da Bíblia, não pegamos aqueles princípios maiores para que os princípios maiores venham reger os princípios menores. Meu pastor fez isso, não entendi, Paulinha, se você puder explicar melhor? O pastor dela fez isso, ela teve um aborto espontâneo, ele fez isso. Então, por favor, filha, tire isso, fala, Senhor, não tenho ligação. Não tenho ligação com esse tipo de manifestação. Está fora da palavra, isso é espírito de feitiçaria, queridos. Não tem como ir buscar lá, porque a criança já voltou para as mãos do Senhor. Morto está, julgado está. Está ou no lugar esperando a ressurreição, ou está para a vida, ou a ressurreição, entre aspas, ou o destino para a morte. Não participarão da segunda ressurreição, estarão destinados para a morte. Então, a criança é inocente diante dos olhos do Senhor, porque ela não consegue ter consciência de pecado. Então, como assim está no trono de Moloque? Isso é invencionista da cultura humana, da mente humana. Não checamos com a palavra, eu não estou criticando as pessoas que fazem, estou dando um alicerce na palavra de Deus para que nós saiamos dos lugares onde podemos ficar cativos a espíritos malignos, porque aí vamos entrar falando para Moloque, eu vim aqui arrancar a criança, vai ficar você e a criança que pretensamente você foi tirar, você vai ficar lá, naquele ambiente de trevas, porque não existe segundo a palavra de Deus. Então, nós inventamos tantas coisas, que nós podemos facilmente sairmos da centralidade de Cristo. Então, o nosso apóstolo tem falado a respeito de sabermos os nomes dos anjos, eu não tive acesso a esse tipo de cultura, mas, verdadeiramente, onde está na Bíblia que nós precisamos conhecer o nome do meu anjo da guarda? A palavra de Deus diz que existe um anjo da guarda, mesmo porque Rode falou assim, deve ser um anjo, ou alguém lá, quando Pedro se apresentou, saído da prisão, que o Senhor sim enviou um anjo para arrancá-lo da prisão, ótimo, está tudo certo. Mas alguém, quando ela chegou com a notícia, falou, Pedro, sai na porta. E eles, tomados por um espírito de incredulidade, porque eles estavam orando para Pedro sair, quando Pedro sai, eles pensam que é o anjo. Mas aí o que aconteceu verdadeiramente? Aquela jovenzinha
Ou alguém lá dentro da casa falou, deve ser o seu anjo. Então, provavelmente, se não for a cultura da época, provavelmente há um anjo sim para nós. Mas será que eu posso respaldar isso pela palavra? Se eu puder respaldar pela palavra, então está certo. Veja quanta confusão fazemos quando o apóstolo vem falar a respeito dos signos do zodíaco. Às vezes nós estamos aí, falamos, tem nome de demônio, que se eu for falar o nome de demônio, não está na Bíblia. Está sim, queridos, há um monte de nome de demônios na Bíblia, de tronos na Bíblia. Tem Azerá, tem Astarote, tem Renfã, tem um monte. A própria Lilith está lá no livro de Isaías 34, está lá. Tem tradução que traz o nome fantasma. Mas se você pegar no hebraico, está lá, Lilith está lá. Uma vez só, mas está. Então, amados, se nós, Leviatã, achamos que não, então achamos que é simplesmente uma cultura, mas se o Senhor está dando o nome, é porque algo tem por trás. Aí sim nós vamos estudar a cultura ou seja, a atividade desse demônio. Qual é a atividade de Leviatã? Qual é a atividade dessa Lilith que aparece lá em Isaías 34? Qual é a atividade do chacal que aparece lá em Isaías 34, que está falando das maldições que vêm sobre Edom? Então, nós precisamos entender, amados, que a palavra justifica ela mesma. A palavra explica a si mesma. A palavra de Deus fala, olha, não tenha no meio de vocês pessoas que tragam elucidações de particular entendimento. Pessoas que vão querer explicar a Bíblia de acordo com o seu próprio entendimento. O que Pedro estava falando? A Bíblia explica a Bíblia. Tenha cuidado. Então, tenha muito cuidado. Senhor, mas a tua palavra, nesse caso do de ir buscar uma criança no trono, mas a tua palavra me diz que a alma volta, o espírito volta ao Senhor. Então, por que essa criança está na mão de Satanás, ou Moloque, ou seja quem for, se está na tua mão? Ou ela está na tua mão ou está na mão de Moloque? Você entende quando podemos entrar no engano? Porque é muito bonito, é muito místico. Nós precisamos entender que, infelizmente, a nossa alma brasileira, ela é muito mística. Ela é muito cheia do sobrenatural. Nós gostamos do sobrenatural. Só que o sobrenatural não nos pode encantar os olhos e os ouvidos. Precisamos trazer o crivo da palavra. E aí eu peguei e mandei um áudio. Eu falei, apóstolo, tem esse trem aqui? Aí ele entrou na live escandalizado. Falou, irmãos, por favor, né? Tenham cuidado. Em nome de Jesus. Nós precisamos manter as nossas vidas atentas, amados. Deus está falando conosco. Precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes. Às vezes passamos por algumas coisas, amados, que às vezes nós entramos, é tão bonitinho, tão legal. E vamos ver, nós estamos falando amém para coisas que achamos bonitinhas e legais, mas são ilegais no reino de Deus. Estamos invocando a demônios e achamos que está tudo bem, mas não checamos com a palavra de Deus. Não checamos, isso nasce na nossa alma. E aí nós achamos que a nossa alma pode produzir alguma coisa para Deus. A nossa alma, ela só pode refletir aquilo que o Espírito Santo de Deus e a palavra viva conquistaram dentro da nossa alma. Mas ela não pode criar doutrinas. Ela não pode criar coisas que depois nós vamos falar. Espírito Santo, vem e me revela tal coisa. Porque você com certeza estará invocando demônios e não o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria deixar essa parte aí, em nome de Jesus. Voltando aqui. Então, aquilo que, se nós rejeitamos, se o seu esposo, vamos supor, rejeita a sua vida, de alguma maneira ele rejeita. Na hora do ato sexual, amados, é como eu falo, está legitimando a rejeição. A cada dia que tem um ato sexual, está legitimando a rejeição e fortalecendo essa rejeição. Por isso, quando falamos a respeito de determinadas pautas sexuais, às vezes a pessoa fala, nossa, mas como fazer isso? Se há uma movimentação de demônios que vem contra nós, porque nos deitamos sexualmente, porque nos tornamos uma só carne, se há uma imundícia, se há uma contaminação, o contrário também é verdadeiro. Amém? Em nome de Jesus. Então, tome cuidado com essa manifestação de permitirmos que a nossa autoridade seja contaminada, seja tocada por aquilo que é o roubo de Satanás na nossa autoridade. Use a tua autoridade em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Próximo aqui. A problemática das alianças ilegais e não assumidas. Como é isso? A autoridade das alianças ilegais e a rejeição, que é o que eu já anunciei aqui agora. Então, o que é uma aliança ilegal? É uma aliança que não está legalizada pela palavra de Deus. Como assim? Então, eu me casei só no corpo. O ato sexual está ali, né? Está havendo uma junção.
Mas, na verdade, o meu espírito e a minha alma estão falando que aquela aliança, ela é ilegal. É uma aliança de sangue, porque há um sêmen, o sêmen branco, há o sangue branco. Então, está havendo ali uma aliança. Só que, na verdade, ela é ilegal por quê? Porque não está no protocolo de Deus, ninguém morreu. Nem a esposa assumiu o lugar dela de esposa para santificar o marido, e nem o esposo morreu para santificar a sua esposa. Então, nós temos uma aliança ilegal diante dos olhos do Senhor. Entende? E aí vai haver o quê? Uma rejeição. Ambos estamos nos rejeitando mutuamente. Porque não trabalhamos dentro do companheirismo que a alma dos dois participantes deveriam ter. Não estamos no mesmo lugar onde o nosso Cristo vivo estaria comungando conosco, no sentido de assumir, amados. Não é que o Cristo está ali, o meu Jesus é diferente do dele, não é isso. É no sentido de assumirmos mesmo uma aliança de sangue. Porque às vezes estamos presos lá na nossa mãe, às vezes estamos presos no nosso pai, às vezes estamos presos nas feridas da nossa vida, e tipo assim, alguma palavra que você falou, nunca eu vou me entregar para ninguém. Então você não morreu porque você passou um relacionamento estressante lá atrás, e isso fez com que você falasse, agora eu vou entrar nesse relacionamento, com esse aqui eu vou casar, mas eu não vou me casar com ele. Eu não vou me entregar, eu vou ter a reserva do domínio. Então você não entrou numa aliança verdadeira. Ela é até uma aliança legítima, porque você tomou ele para o marido, pegou lá o papel, assinou, mas não tem legalidade no reino do Espírito. Ela é legítima, mas ela é ilegal no reino do Espírito. Ela está legalizada na terra pelo papel, mas no Espírito não está legalizada. Entende o que eu estou falando? Depois, olha ali. E essa ilegalidade, essa rejeição, faz com que a parceira ou o filho não sejam jamais legalizados. Não que não sejam legítimos. Então, eu tenho um filho. Entenda bem isso. Eu tenho um filho. Ele é legal. Ele é legal, não. Ele é legítimo. Ele é meu filho legítimo. Como meu pai, por exemplo. Ele era filho, como que eu posso dizer? Legítimo do meu avô. Não por parte de mãe. Mas ele era filho legítimo do meu avô. Se fizesse um DNA, iria dar lá. O avô, o José Monteiro, lá de Portugal, é pai do José Monteiro. Certo? Beleza, só que ele era ilegal, por quê? Porque ele era filho bastardo tido numa aliança sexual fora do casamento. Então, ele era ilegal. Dá para entender o que eu estou falando? Então, às vezes, nós estamos dentro de circunstâncias exatamente dessa maneira. Estamos nos movimentando numa situação em que, mas eu sou legitimamente casado. Ele é meu esposo legítimo. Ela é minha esposa legítima. Só que diante dos olhos do Senhor, há uma ilegalidade. Presta bem atenção. Quando há uma ilegalidade, há uma punição. E é por isso que, às vezes, o nosso casamento não vai para frente. Porque a punição está pairando em cima. A sanção, o castigo está pairando. O adversário está requerendo, porque ele lê nas regiões espirituais o que está acontecendo na sua relação sexual. Ele sabe, ele olha aquilo, ele fala lá, ó, não estão casados. Quero reivindicar o casamento. Você entende o que eu estou falando? Nas regiões espirituais, então, é necessário que alguém tome posição. A nossa batalha aqui, o nosso ensino aqui é para que alguém tome posição, para legitimar e legalizar o casamento diante dos olhos do nosso Deus que é santo. Isso aqui, tudo que estamos fazendo é para dar armas, porque você vai poder chegar para o adversário e falar, agora conheço meu casamento, está ilegal diante de Deus, mas eu vou legalizar. Eu vou legalizar, meu esposo vai ter que morrer por minha causa. Então, pai, em nome de Jesus, porque o que acontece? Na verdade, o seu esposo não morreu para Deus, porque se ele não consegue morrer para Deus, ele também não morre por você. Então, o seu esposo, ele está caminhando à margem daquilo que é a promessa de Deus, e a nossa parte, a sua esposa, está caminhando à margem da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos puxar? Saia da beirada. Vem para dentro da palavra, comece a legitimar aquilo. Então, precisamos ter uma aliança legítima e legalizada diante dos olhos do Senhor. Não é só legalizada no papel, porque tem muito papel legalizando casamentos destruídos. Tem muito papel legalizando casamentos que estão horríveis. Agora, os casamentos que também estão sem papel, também estão sem a legalização daquilo que é a autoridade do homem. Também está ilegal diante do Senhor. Então, nós precisamos aprender o que é que Deus está nos pedindo. Deus está nos pedindo uma vida santa e de entrega, de renúncia. E Ele está procurando alguém, Ele fala, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para se fazer forte, para com aquele que é fiel. Então, o Senhor está procurando aqui, no meio de nós, quem vai ser fiel a ponto de querer colocar a casa em ordem diante dos meus olhos? Eu quero me fazer fiel com essa pessoa. Eu quero ajudá-la. Eu quero levantá-lo.
Eu quero colocar a minha marca sobre eles. Eu quero ensinar o que é uma aliança de sangue, como há poder na aliança de sangue que eu ofereci para eles. Eu nasci como filho de um homem para fazer cada um deles filhos de Deus. E eu quero executar a filiação como meus filhos, filhos de Deus vivo, para que eles andem em justiça na terra. E onde há essa ilegalidade, eu quero executar a justiça na terra. Eu quero tirar essa ilegalidade. Então venham conhecer de mim, venham tomar posse da minha aliança, venham estar comigo na minha presença, entendam os meus princípios, que eles são profundos e libertadores para a sua vida. Então você vai entender que aquela pombagira que às vezes está no meio da tua cama, aí quando você se deita, às vezes você sente essa pombagira, aí no meio da sua cama, Deus está falando, eu quero que você expulse ela na legalidade do meu sangue. Eu quero que você arranque ela de dentro do teu esposo. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Você vai usar o sangue de Jesus e a autoridade de mulher santa. Senhor, quando eu me deito com ele, eu sou uma com ele. Quem quer essa intrusa no nosso meio? Eu não a quero aqui. E na autoridade do teu nome, eu me arrependo pelo meu esposo. Eu sou uma com ele. Haverá um tempo em que ele vai se arrepender, mas enquanto ele não se arrepende, eu me arrependo por ele. E eu lanço agora. Quando eu me deitar com ele, eu vou falar, viu, pombagira, você vai sair. Porque eu estou declarando a santidade do meu esposo junto agora com o meu corpo, que é santo diante do Senhor. Você entende a potência de oração que Deus está te dando? Como Deus vai trabalhando na vida do corpo do seu esposo, da sua esposa, conforme você vai colocando a palavra de Deus em ação. Isso não é para ficar no armário, isso é para praticar. Ai, pastora, mas que ruim. Sabe o que é? Essa pombagira eu acho que meu esposo pegou lá na prostituição e agora estou ferida, machucada. Querida, eu te entendo. Vá lá, vai tratar teu coração. Pelo sangue de Jesus, apresente as tuas dores e troque com ele e fala, Senhor, agora eu preciso me levantar. Não posso ficar aqui o tempo inteiro acariciando as minhas dores. Não vai dar mais para eu fazer isso. Ontem uma das palavras que o pastor trouxe foi exatamente isso. Olha, o que você vai fazer com isso que aconteceu com a sua vida? Você vai ficar a sua vida inteira em cima disso? Ou nós vamos levantar, como diz lá Isaías, desperta, desperta, levanta, sacode o pó, quebra as cadeias. O que é que Deus vai mandar você fazer? O que é que Deus vai colocar na tua vida para você ter entendimento? Você vai ficar a vida inteira contemplando, eu tenho adversário, eu tenho adversário, eu tenho adversário. O Senhor vai falar, destruir todos eles, levante-se. E use a minha palavra, como foi falado esses tempos atrás, o Salmo 18, Deus, ele alargou o nosso caminho embaixo dos nossos pés, adestrou as nossas mãos, mas quem luta somos nós. Ali Davi falando, eu persigo os inimigos, eu destruo sob os pés do Senhor, eu coloco eles, os pés do Senhor estão agora, eles são os meus pés. Eu que executo o juízo debaixo dos pés do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus me deu uma sandália poderosíssima chamada paz, e a paz é o próprio Cristo, então eu esmago a Satanás, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É isso que Deus está falando, atualiza o meu poder na tua vida. Não fique aí parado, paralisado, como se você não tivesse recurso, eu estou te dando recurso. Não fique paralisado na dor, saia da dor, porque eu também tenho recurso para a tua dor. Eu vi a injustiça, eu estava lá com você. Assim como Deus estava com Agar, quando ela falou, Senhor, olha as coisas que Sarai fez para mim, ela me mandou embora, fez isso, fez aquilo. Eles me usam como se eu fosse um objeto, eu tenho sentimento, eu tenho dores. E ele fala, deita com o esposo. Aí depois que eu deito com o esposo, tudo bem que eu fiz uma fusquinha, não é? Mas ela pegou e me mandou embora de casa. E me fez aqui, me mandou embora de casa, não, ela me machucou demais, e agora me usam como objeto, e agora eu estou aqui nesse deserto. Aí o Senhor vem e fala assim, eu sou o Deus que te ouve, mas volte para lá, volte para o cenário da guerra, volte para executar o que precisa ser executado. E quando chegar o tempo, eu vou fazer você mãe de nações também, eu vou te dar 12 filhos poderosos, guerreiros, através da vida de Ismael, e exatamente o que aconteceu. Deus permitiu que nascesse de Ismael 12 guerreiros, assim como de Isaac nasceram, ali depois de Jacó, 12 guerreiros, poderosíssimos no Senhor. Então nós precisamos entender que Deus é Deus de reviravoltas. Mas nós ficamos tão enclausurados, tão encasulados na nossa própria vida, que não queremos fazer nada, não queremos tirar o nariz para fora. Mas a palavra de Deus diz, quem levante-se e diga, restitui, saiam das cavernas. Amados, Jonatas e o seu escudeiro, é a coisa mais tremenda que acontece. Ali na palavra de Deus, eles estavam lutando, pelejando, mas de repente a guerra estava terminando e os guerreiros do povo de Deus começaram a entrar em cavernas, assustados, não tinham mais coragem, não tinham mais ânimo. Mas de repente Jonatas começam a subir por eu não me lembro de toda a revelação, mas o que eu tenho para falar, eu creio que vai dar para nós entendermos bem.
Aí eles estavam subindo, assim, um lugar, e de repente eles falaram assim, vamos fazer como se fosse um barulho aqui, e quando eles falaram, subam, quando eles falarem subam, nós vamos saber que Deus nos entregou as mãos desse adversário. E era ele e o escudeiro. Só ele tinha espada. O escudeiro nem espada tinha. Porque só Saul e Jonatas tinham espada. Vamos fazer isso então, esse sinal. Agora, se eles falarem, eles vão fugir, então nós vamos fugir, porque não vai dar bom. E foi o que aconteceu. Quando chegaram lá, de alguma maneira eles se mostraram, eles falaram, subam para cá, os guerreiros adversários. E aí Jonatas subiu. E houve um alvoroço tão grande, eles mataram muita gente, e conforme foram ouvindo barulho de guerra, o povo que estava encavernado começou a sair, o povo de Deus, presta atenção, estava encavernado, cheio de medo, porque o governo dele estava debaixo de um rei medroso, mas Jonatas era valente. Então, amados, você às vezes está num ambiente onde todo mundo está fugindo, se encavernando, às vezes você olha para sua amiga, a amiga está falando, eu vou largar do meu marido, é que ela vai entrar. Às vezes você olha para a vida da sua mãe, a minha mãe deixou o marido, eu também vou deixar. Às vezes você olha para a vida de outras pessoas, e estão todos falando, olha, deixa isso daí. Deus vai falar para você, não deixa. Começa a subir com o seu escudeiro, é o Espírito Santo de Deus. Pega a sua espada, o Espírito Santo de Deus. E se levante, porque o adversário ele é petulante, vai falar, sobe para cá, e você vai lá, pelo meu poder, pela minha força, eu vou fazer um grande barulho e vou derrotar a todos eles. E isso que você for fazendo, conforme o barulho da tua guerra vitoriosa for acontecendo, eu vou fazer com que outras pessoas saiam da caverna e comecem a ter esperança. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Salmo 40. O que Deus está esperando é que nós transformemos nossos casamentos ilegais, legalizados na presença dele, cheios do poder de Deus, cheios da misericórdia do Senhor, cheios daquilo que Deus está falando, porque enquanto Deus está tratando com o nosso cônjuge, ele está tratando conosco e quebrando o poder das feridas que nos regiam, o poder da raiz da amargura que nos regia, o poder da rejeição, que quando o meu esposo me entrega para aquilo que eu não sou, e ele fala, você não é isso, eu era ministro de libertação, e ele falava, você não é isso. E quando nos deitávamos, o adversário vinha falar, sim, você não é isso, você não vai ser isso. E foi criando baluartes de mentira ao meu redor. Houve um momento em que eu precisei falar, Senhor, eu não vou ficar debaixo dessa rejeição para sempre. Houve uma vez, amado, nós estamos aqui com muita liberdade para falar das nossas mazelas. Ele falou, eu quero que você seja minha pastora. Eu falei, o quê? Eu quero que você seja minha pastora. Eu falei, tudo bem. Liguei para o apóstolo, o meu esposo falou que ele quer que eu seja pastora dele. Ele falou, seja, irmã, seja pastora dele. Aí ele pegou e falou assim para mim, pastor tem culto, né? E você não faz culto. Eu falei, tá bom, vamos fazer culto. Aí eu comecei a fazer cultos online, não é? Minto, antes disso, eu peguei e comecei a fazer culto, por conta dele. Então eu arrumava todas as coisas, aí tinha dia... é verdade, eu comecei a fazer culto online. Tinha dia que ele não via um culto. Meu Deus. Não via o culto era só para ele não vinha. Mas o que Deus teve que me ensinar, o culto não é para ele, o culto é para mim, sempre é para mim. Tenha uma pessoa, tenha 1000, sempre é para mim, filha. Eu falei, tá bom, Jesus, e agora? Aí ele pegou e falou assim, eu não vou mais no culto, também não quero mais que você seja minha pastora. Falei, ai, Jesus da glória. E agora, Jesus? Mandei um áudio para o apóstolo. Falei, apóstolo, o meu esposo não quer mais que eu seja pastora dele e também não quer mais que eu faça culto. Falei, mas Deus me deu uma estratégia. Eu vou continuar fazendo os cultos online, porque o culto não é para ele, é para o Senhor. Agora eu já estabeleci o culto. E eu vou continuar fazendo culto online. Então, às vezes, você vai me ver aqui falando algumas coisas com um pouco de desenvoltura, é porque já faz mais de 2 anos que eu estou fazendo essas coisas, porque houve uma rejeição contra mim, mas eu resolvi ser regida por uma outra voz. Ele falou, não precisa mais fazer culto. E Deus falou, tudo bem, o culto não era para ele mesmo, é para mim, continue. Você entende o que eu estou falando? Então, o que você está fazendo não é para o seu marido, é para Deus, continue. Mas ele me desprezou, ele me desvalorizou, ele mandou parar no meio. Continue. Deixe Deus dar as reviravoltas na sua vida. Se importe menos com a voz do seu esposo, que Deus precisa cada vez mais silenciar a voz do ídolo que regia o teu coração. E ouça mais a voz do Senhor. E quando eu falei com o apóstolo, ele ficou muito feliz. Isso, glória a Deus por isso, minha irmã. Vai à frente.
Continue então, se é isso que Deus está te dando. Uma outra vez, nós tivemos um problema a respeito das nossas finanças, nosso dinheiro era só regido por ele. Ele que deveria gerenciar o dinheiro. E eu falei para ele, eu preciso ir a Bauru. E ele falou assim, do nosso dinheiro você não vai a Bauru. E quando eu fui ver, já tinha o dinheiro na minha conta para eu ir a Bauru, porque era necessário eu ir a Bauru. Eu estou falando da sobrenaturalidade em Deus que é conosco nessa peleja. Eu estou falando que nós temos pai para enfrentar essa guerra. Eu estou falando que há recursos para nós. Eu estou falando que seu marido quer te cercar, a tua esposa quer te cercar, o Senhor vai te fazer saltar muralhas. Eu estou te falando, não desista, porque Deus é poderoso para cumprir o propósito dele dentro do seu coração, dentro do seu casamento. Não desista. Faça as coisas ao Senhor e não para o seu esposo. Deixe Deus tratar com você. Enquanto isso, Deus estava falando comigo. Eu preciso tratar com você. Onde está a tua confiança? E foi tão interessante que o dinheiro já estava na conta. Eu precisava de R$100, o dinheiro já estava na conta. Quando eu falei com ele, ele falou não para mim. Porque Deus tinha propósito. Então, fazer a obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo de Deus, sempre haverá provisão. Preste atenção no que eu estou falando. Comece a reivindicar isso para a sua vida. Eu estou fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, a maneira de Deus, o dinheiro vai chegar, a provisão vai chegar, a tecnologia vai chegar, o entendimento vai chegar, as riquezas do Senhor, elas vão chegar. Nós só não podemos, amados, é perder o foco, perdermos o ânimo e não permitir que Deus arranque os ídolos de dentro do nosso coração. Observe que a palavra de Deus lá, quando Deus dá a sentença para Eva, ele fala, você vai tentar influenciar o seu marido, isso também é maldição. Porque Deus espera que nós entreguemos a nossa influência a Ele, ao Senhor, para que Ele diretamente influencie ao nosso marido. Nós precisamos quebrar a força dessa maldição. Senhor, eu não influencio o meu marido naquilo que é maldição, eu influencio para a bênção, eu sou auxiliadora idônea. Mas aquela palavra que Deus pôs sobre Eva era uma palavra de tentar influenciar o marido para a maldição, que foi o que Eva fez ali com Adão, a hora que ela ofereceu o fruto daquela árvore. O Senhor está falando seriamente conosco como mulheres e como pessoas que queremos restaurar o nosso casamento, como marido que queremos restaurar o nosso casamento. Posicione-se. Posicione-se. Em nome de Jesus. Porque às vezes a nossa casa não está verdadeiramente indo para frente, porque o marido não se posicionou, a esposa não se posicionou, então está uma anarquia dentro da casa. Está uma bagunça dentro da casa. Então, aqui está escrito, na aliança de casamento, o homem passa a ser autoridade, ele será marido e pai. Só que se ele não tiver morrido, ele não vai ser nem marido nem pai. Por quê? Agora, ele tem que se cobrir, para poder cobrir. E ele não se cobre da glória de Deus, deixando pai e mãe. Porque Deus falou, deixará pai e mãe, vai se tornar com sua esposa uma só carne. Ele não deixou pai e mãe, ele continuou solteiro no seu espírito, na sua alma e no seu corpo físico. A solteirice vai aparecer na hora do ato sexual. Mas ele está falando, Deus está falando para ele, eu preciso que você se cubra para você poder se cobrir. E se o marido não está verdadeiramente coberto com aquilo que é o Cristo vivo, o que vai acontecer? A palavra que eu estou falando, dentro que eu escrevi, ele tem que se cobrir para poder cobrir. Mas se não assume e não se cobre, por consequência, ele não cobre ninguém. Porque ele mesmo não está coberto. A sua cobertura de autoridade não é exercida. Então, Satanás rouba a cobertura de autoridade. Então, a casa fica debaixo da autoridade do adversário. E é tudo uma desordem, uma bagunça. Lhe falta a regência legalizada e legitimada. Porque ele não se posicionou em Deus. Entende? E a mãe que fica cobrindo ele, a mãe está fora de posicionamento. Então, o que você faz? Quando você for fazer a sua oração, você comece a desvinculá-lo da mãe. Sem mágoa, sem ira no coração, não querendo que a sogra tenha degolada, entendeu? Trate primeiro os teus sentimentos em relação à mãe que fica influenciando o casamento, que não quer liberar. Mas você, como esposa, pode falar, solta ele. Eu reivindico a minha aliança de sangue, eu estou com uma aliança de sangue superior. Meu esposo vai me cobrir. Há uma aliança de sangue superior. Entre no sangue de Jesus e comece a reivindicar a superioridade do sangue de Jesus. É isso que é para fazermos. Ah, mas ele está muito ligado ao pai. A opinião do pai manda tudo na nossa casa.
É o pai que manda. Ele fala, ai, pai, fizeram isso. Ele vai procurar conselho no pai, não em mim, que sou auxiliador idônea. E agora, Senhor, o que eu faço? Reivindique que ele largue do pai. Deixou o pai e mãe. Pegue o princípio da palavra de Deus e comece a dar contra Satanás e a fortaleza que prende seu esposo. Peça para Deus, traga os versículos para mim, Senhor, porque eu preciso tirar o meu esposo desse lugar onde ele não morreu, está solteiro ainda. Não quer se casar comigo. Então ele precisa morrer. Agora, Senhor, executa a morte do meu marido. Entenda muito bem o que eu estou falando, claro. Não é morte física, é morte espiritual, é a renúncia. Então, ele precisa, amados, ter uma cobertura para a própria vida dele, porque observe que essa pessoa, às vezes, não tem firmeza nem para ele mesmo, então não tem nem para a esposa nem para os filhos. E como era a nossa casa, como meu esposo falou, uma bagunça, porque não havia a ordem superior para estabelecer. Mateus, quem manda aqui, filho, é o papai. Vamos conversar, esposa, para falar o que é que... Isso, às vezes, é falta de cura na vida do esposo, às vezes é uma raiz de amargura, às vezes é uma rejeição que ele passou, às vezes há uma interferência, uma reivindicação das trevas geracional contra a vida dele. Aí, o que vai acontecer? Você precisa gastar tempo com Deus e perguntar, Senhor, isso é falta de cura? Senhor, o que acontece com meu esposo que ele não se posiciona? E Deus vai falar com você, porque caso a caso é um caso. Então, querida, e a rejeição é o primeiro lugar onde você precisa tocar. Você começa a declarar, meu esposo é aceito por Cristo, meu esposo sai desse lugar de rejeição, eu como uma com ele arranco meu esposo do lugar de rejeição, medo de rejeição e auto-rejeição, são 3 sempre que nós temos que bater. Rejeição, medo de rejeição e auto-rejeição. Então, amados, nós precisamos colocar a nossa vida para funcionar. Então, quando meu esposo falava algo e eu falava outro algo, porque não havia consenso entre nós. Então, meu filho verdadeiramente cresceu dividido e ele falava sempre isso para a gente. Mamãe fala uma coisa, papai fala outra. Se houvesse um consenso, um marido que estivesse me governando, ele ia falar para mim, quando eu der uma ordem, por favor, não me dê outra, diferente da que eu dei. Mas como não havia, a casa era uma bagunça, uma desordem. Entende, queridas? Entende, amado? Então, eu creio que hoje nós encerramos essa apostila, semana que vem teremos outra, em nome de Jesus. Então, se apegue aos princípios da palavra de Deus e, por favor, peça para Deus te livrar de todo engano. Onde você chegar, peça ao Senhor, por favor, não é tempo de eu ser enganada. Fale comigo. Me oriente, não me deixe. Rejeição, medo de rejeição, auto-rejeição. Amém? 3 coisas. Tá? Essa rejeição ela é um demoninho de 3 cabeças. E precisamos arrancar. Porque às vezes a pessoa fica paralisada por medo de ser rejeitada. Às vezes a pessoa está paralisada porque ela já tem dentro dela a auto-rejeição. Ninguém vai me querer, então é melhor eu ficar aqui quietinho. Amém? E é isso, amados. Em nome de Jesus, eu não sei aqui, meu esposo vai falar alguma coisa. Em nome de Jesus, amém? Essa parte do pai e da mãe aí tem muito problema em que sentido? Às vezes o pai ou a mãe, ele banca parte da sua casa, É verdade. financeiramente falando. Quando o dinheiro chega, Meu Deus. junto com o dinheiro, o pai se sente no direito de falar alguma coisa para o filho, ou para a nora, ou para o neto, porque ele também está regendo a sua casa. Já que eu pago, eu posso falar. Sim, eu dou palpite. Eu dou palpite, eu influencio. E às vezes há um medo da nossa parte de cortarmos o vínculo dessa voz. Em que sentido? Você não precisa nem, a gente não precisa nem falar para a sogra ou para o sogro, para de falar. Mas se você vai desligar o seu marido ou a sua esposa dessa regência, às vezes o marido tem a esposa, mas a mãe banca muito. A mãe banca muito ela, banca muito os netos, coisa que ele, de repente, não está conseguindo suprir, é a sogra que banca. Só que ela está totalmente inserida no meio do casamento. E se ele vai orar para que essa regência pare, como que essa regência vai parar? A filha vai parar de obedecer. Se a filha parar de obedecer, a mãe vai perceber. E você tem medo da fonte de renda ser cortada. Sim. Então você vai precisar decidir que você vai crer na provisão de Deus. Sim. Que você de repente vai abrir mão, mas eu moro na casa da minha sogra. Não na casa literal junto, mas ela tem uma outra casa e ela cedeu pra gente morar. Sim. Se eu orar isso daí, minha esposa parar de se submeter a ela, no nosso casamento, ela vai mandar a gente sair da casa. Então nós vamos ter que decidir em quem nós vamos confiar, quem realmente está nos sustentando. Se é sogra, se é sogro, se é pai, se é mãe, ou se é o próprio Cristo. Sim. Então, esse vínculo financeiro, às vezes, nos prende demais, em muitas áreas.
Às vezes estamos num trabalho que estamos sendo abusados todo dia, psicologicamente, às vezes assédios que você passa, às vezes constrangimentos, vergonhas, mas é dali que você come. E a gente não consegue falar, se eu sair daqui, eu vou realmente ter problemas sérios. E a gente vai se submetendo àquele monte de coisa, porque a gente não tem coragem de romper o laço financeiro. Jesus. Então, orar para que você tenha a coragem de se posicionar em Deus, sabendo que se essa porta financeira se fechar, Deus é responsável por você. E isso precisa ser realmente gerado em Deus, porque a gente sabe que é uma situação muito difícil. E naquela outra parte ali das justificativas e dos vitimismos, o que eu creio que acontece muito com a gente? A gente quer, de alguma forma, respaldar a inoperância de Deus na nossa vida. Sim. Então a gente justifica. Ah, pastor, mas você entende, né, porque eu tô assim, porque também olha o que eu passei. Aí você faz aquele relato extenso de todo aquele quadro, dá aquela ficha de sofrimento, de perseguição, de dor, de um monte de coisa, que são coisas plausíveis, são coisas que aconteceram de verdade. Mas Deus está nos convidando, vamos para o próximo passo? Sim. Vamos deixar isso para trás, vamos curar isso e vamos entrar agora no presente e no futuro, sem trazer essa bagagem de sofrimento? Sim. Mas nós precisamos dessa bagagem de sofrimento martelando na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor para justificar a inoperância do poder de Deus em nós, que nós não estamos tomando posse daquilo que Deus tem agora para o nosso presente e futuro. Jesus. Então a gente fica assim, mas também não acontece porque olha o meu passado, também não acontece porque olha meu marido, também não acontece porque olha a minha vida financeira, porque também não acontece porque eu fui abusado, porque também não acontece porque eu fui caluniado, entendeu? A gente fica dentro desse quadro que isso vai nos dando um certo respaldo para o fracasso. Jesus. Isso vai nos trazendo uma certa base, uma certa estrutura, porque quando as pessoas falam, viu, mas você não sai do lugar, se Jesus não faz nada, não, mas sabe o que é? Olha aqui, ó. Olha esse quadro, as pessoas não me ouvem, as pessoas não me aceitam, as pessoas não me aceitavam, eu estou aqui nessa situação, precisando tanto de um auxílio, de um apoio, de uma ajuda, não tem ninguém por mim. Sim. Então a pessoa fica naquele mundo de justificativas de abandono, de fracasso, de derrota, de medo, de abuso, de dor, porque para ela é conveniente. Como ela não se posiciona espiritualmente para avançar, então ela respalda a paralisia com as dores do passado. Sim. E ela fala, por isso eu não avanço. Sim. Mas Deus não está falando isso. Deus também não está desprezando as nossas dores. Não. Deus não está falando assim, não estou nem aí com o que você sofreu, o problema é seu, muito pelo contrário. Ele está falando, olha, eu me importo com as tuas dores, eu quero sarar as tuas dores, mas eu tenho um novo ambiente espiritual para você entrar. Aleluia. Porque nós percebemos em alguns casos, como na minha vida, que eu me firmava tanto no sofrimento, tanto na dor, tanto no fracasso, que eu impedia as pessoas de me amarem. Sim. Eu fiz uma festa de aniversário há 2 anos atrás na minha casa, e eu falei justamente isso, agradecendo aquelas pessoas, porque quem estava ali, os meus parentes, irmãos e amigos, todos eles eram meus amigos, meus parentes, meus irmãos e teriam vindo em todos os outros aniversários. Só que eu não queria ser amado. Eu rejeitava ser amado. Eu preferia ficar convivendo com a dor. Talvez lá da dor dos meus 6 anos, quando eu encontrei meu cachorro morto, no jardim da minha casa, no dia do meu aniversário. Sim. E ali eu falei assim, aniversário não presta. Porque o meu cachorro morreu nesse dia. E foi a minha primeira grande dor, encontrar o meu cachorro morto no dia do meu aniversário, com 6, 7 anos. E provavelmente eu fiquei preso lá. Jesus. A minha alma ficou cativa lá naquele lugar, fragmentada lá. E eu falava, aniversário não presta. Jesus. Eu não quero, para que festa? Aniversário é dia de dor. Aniversário é dia de choro. Aniversário é dia de ficar isolado. Aniversário é dia de chorar pela morte do Lorde, meu cachorro. Jesus. Então, tiveram dias que eu saí da minha casa cedinho, deixei o celular na minha casa, fui lá para o pesqueiro, deixei minha esposa trabalhando com meu filho no comércio, fui lá para o pesqueiro e só voltei à noite, para não dar possibilidade
de ninguém me cumprimentar, ninguém ligar para mim, ninguém fazer nada, porque eu não estava aberto para receber o amor. Mas não tinha gente para me amar? Tinha. Sim, Porque depois, quando eu fiz a festa, vieram aqui e me amaram. Me trouxeram presente, me abraçaram, me beijaram, oraram por mim. sim, A gente comeu, deu risada, foi gostoso. Então, quem que estava impedido no negócio? Ah, não tem ninguém que me ama. Ah, não tem ninguém que me quer. Não, irmão. Não, irmão. A dor do teu passado está fazendo você rejeitar aqueles que querem te amar agora. Jesus. Existe um público, um povo, um grupo de pessoas a fim de te dar atenção agora. Mas você insiste em conviver com quem não te deu atenção lá atrás, para justificar o teu sofrimento, o teu lamento, o teu choro. E você não avança por isso. Ah, porque a filha isso, porque o filho aquilo, porque o meu patrão aquilo, meu pastor aquilo. Pelo amor de Deus, vamos avançar. Então, eu fiquei muito tempo enclausurado nas casas de abandono, nas casas de dor, de sofrimento, de Sim, fracasso. E fazia daquilo, na verdade, os meus meios de escape, sim, para não buscar a Deus e para não aplicar a palavra. sim, E isso só me trazia mais dor, mais sofrimento, machucava as pessoas que estavam ao meu redor, porque nem a minha esposa eu deixava para me dar um beijo, para fazer uma oração por mim. Eu não queria parabéns de absolutamente ninguém. Eu rompia para receber o do meu filho, com moderação. Por quê? Porque sim, era muita machucadura. E esses dias, né, acho que minha nora falou que na ferida, até carinho dói. sim. Então, quando a gente está ferido, Uhum. a manifestação de carinho dói, porque é ferida. Meu Deus. Então, a gente precisa ser curado para a gente avançar. A gente precisa ser curado para ir para frente. A gente precisa ser curado para sair desses lugares. Aceite a manifestação de amor agora, Agora, agora. de Deus e das pessoas. E abandona essa manifestação de dor, de fracasso, de abandono do passado, que senão isso vai te reger para sempre. Sim. Esse negócio do aniversário me regeu dos 7 aos 52 anos. 45 anos Meu Deus. sem receber um parabéns, detestando o dia do meu aniversário, para poder romper, para fazer uma festa. 45 anos Meu Deus. da morte de um cachorro. Provavelmente essa é a origem. Então, é uma vida, exatamente. Muito tempo, irmãos, convivendo com uma ferida. Sim. E desses 45, 20 e poucos já dentro do evangelho. E não me deixei sarar. Verdade, Jesus. Não me deixei ser tocado pela palavra. A minha avó, que tem 97 anos agora, há uns 7 anos atrás, eu acho, estava fazendo 90, um pouco menos, 80 e pouco. Só sei que ela morava, agora ela mora com a minha mãe, mas ela morava na casa ao lado, que é da minha tia. E era aniversário dela. E a minha irmã foi lá, falou: vó, daqui a pouco eu vou vir dar os parabéns para a senhora com as meninas. Sabe o que ela fez? Ela pegou minâncora e passou no rosto inteiro. Quando a minha irmã voltou com as filhas, ela estava com o rosto todo passado minâncora. Porque ela não queria receber um beijo da neta e das bisnetas. Para falar: vó, feliz aniversário, te amo, Deus te abençoe. Então, olha o nível que Satanás levou ela para que ela ficasse num lugar de sofrimento. Porque foi uma mulher traída, que divorciou, amarga, toda arrebentada, e está assim até hoje. E Jesus dando oportunidade para ela. Você fala de Jesus para ela? Não quer. 97 anos. Minha mãe me falou ontem que ela estava lá clamando para a mãezinha dela: vem me buscar, mãezinha. Que é a santa que ela acredita. 97 anos, Deus está esperando. Sim. Já pregamos a palavra, já oramos, já repreendemos, já criamos um quadro espiritual para que ela pudesse aceitar Jesus Cristo. Não quer. Mulher dura, uma mulher pesada de língua,
se alimenta da derrota dos outros, se alimenta do fracasso dos filhos, dos netos, se acontece alguma coisa, aquilo para ela é comida, Meu Deus. porque dá uma apaziguada na dor dela. Ela fala assim, você também passou por isso? Ela se alegra no divórcio, ela se alegrou no divórcio da filha, ela se alegrou na falência do outro, porque existiam dores dentro dela. Existem dores dentro dela que se alimentam daquilo. Então, para dar uma sossegada, para ela não se sentir tão inútil e tão fracassada, você também fracassou. Você também deu problema. Então, aquilo para ela se torna alimento. Sim. Então, para de justificar seus problemas do passado para não avançar. Isso aí é diabólico. Sim. Isso aí vai te roubar. Isso aí vai acabar com a nossa vida. Eu perdi um monte de coisa, gente. Muita coisa. Verdade. Perdi muita manifestação de amor, muita manifestação de carinho, de estar junto. Perdi muita coisa. Sim. Por passar minâncora no rosto, igual a minha avó. Sim. Não chegue perto de mim. Eu não quero, não adianta me beijar, aqui dentro tá doendo muito, gente. Esse beijo não vai resolver nada. Que é o que eu pensava também. Falei, isso é tudo mentira. Parabéns para você. Mentira, para mim era mentira. Meu Deus. Que parabéns para mim? Eu tô sangrando, tá doendo. Eu não quero, não tem motivo de festejar, não tem motivo de alegria, não tem motivo de receber abraço de ninguém, porque sangra. Vocês não percebem? Deus. Vocês não estão vendo? Vocês não conseguem entender? Vocês não conseguem enxergar? Porque são o que as pessoas que estão no vitimismo falam. Que é o que eu falava, vocês não vê, vocês não enxergam, será que vocês estão cegos? Vocês falam que tem a Deus, vocês falam que Deus está fazendo isso, fazendo. Vocês não veem que eu estou arrebentado? Que festa, que bolo, que abraço, que beijo. E eu achava que as pessoas estavam enganadas de não assinarem embaixo da minha dor, de não entenderem aquele momento, porque o vitimizado, ele quer que você pega ele no colo e fica, não, tá certo, você foi tão abusado, você foi tão machucado. Sim. Você tá tão assim, tão assado. Não, irmão, a palavra de Deus fala assim, você foi machucado e ferido, mas vamos para frente? Vamos ser curados? Vamos esconder o aleijão embaixo da mesa e vamos comer na mesa do rei? Aleluia. Vamos conversar com Davi? Vamos agora deixar de ficar chorando pela morte do avô e do pai e saber que agora foi a desobediência do seu avô que fez isso, mas que Deus tem uma cura para você e vamos desfrutar agora disso que Deus está trazendo de nova realidade? Sim. Vamos avançar nisso, vamos tomar posse disso, vamos sair desses lugares de dores inúteis, Aleluia. de dores perpétuas que querem continuar nos roubando a alegria do presente. Sim. É um passado se estabelecendo no presente para roubar o nosso futuro. É um passado que é trazido para o presente para roubar o nosso futuro. Sim. Atualiza. Todo dia atualiza. Às vezes você entra lá no Telegram e escreve lá, atualizando. Gente. Aí chegam as mensagens. Então você acessa a sua vida e tem lá, atualizando. Meu Deus. Aí vem aquela lista. Morreu o cachorro, foi abusado, a esposa é isso, o esposo é aquilo, o patrão é aquilo. Tem uma lista de sofrimento. Aí a gente respira fundo e fala assim, graças a Deus, estou certo, né? Porque olha o tanto que eu sofri. Graças a Deus, eu posso ficar aqui mesmo chorando, lamentando, porque olha por tudo que eu passei. Graças a Deus, estou certo, porque tem um respaldo para o meu sofrimento, tem um respaldo para a minha angústia, tem um respaldo para o meu choro. Todos irão me entender. Todos irão te entender. Mas muitos estarão falando para você, vamos embora daí? Vamos sair dessa casa de dor, de sofrimento, de angústia, de vergonha, de vexame, de opróbrio, de cadeia, de ferrolho de ferro, de algema. Vamos quebrar com isso? Aleluia. Vamos avançar. E quando a gente avança, a gente fala, como eu pude ser tão cego? Sim. Como eu pude ser tão burro? Não, é o que eu penso de mim hoje. Eu olho e falo assim, como eu pude estar tão cegado? Como eu pude estar tão emburrecido? Como Satanás me enganou tanto? Como a minha carne me iludiu tanto? Para eu não entender isso aqui. Estar aqui hoje de manhã, poderia estar aqui há anos atrás. Sim. Era para eu estar anos à frente, eu não estou aqui lamentando, o leite derramado, mas eu estou falando, é muito bom estar encaixado naquilo que é Deus, sem ficar choramingando o leite que derramou. Pega outro leite. Sim.
Compra outra vaca. Vai no mercado de novo, esquenta outro leite, vai tomar seu café, vai ser feliz, irmão. Sim, aleluia. Deus está falando para mim, Alexandre, vai ser feliz, para com esse negócio. Para com essa lista atualizada de todo esse quadro de derrota. Isso aí todo mundo passa, filho. Vamos embora. Vamos embora. O Pai está aqui para isso. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos coragem de nos limpar. Em nome de Jesus. Porque, na verdade, precisamos abrir mão desses respaldos de fracasso e crer que Deus vai nos estabelecer na vitória. Aleluia. Temos medo de abrir mão dos alvarás do fracasso, porque fala assim, mas e agora? Não tenho nada para me justificar, agora eu vou cair numa vala. Você não vai cair numa vala, você vai avançar. Sim. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto sobre a tua vida, abra a mão disso que você vai avançar. Será liberado sobre a tua vida agora um novo tempo, uma nova atmosfera. Você vai viver coisas novas, você vai falar, cara, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. Em nome de Jesus, você viverá coisas novas. Amém, Jesus. Prazeres, desfrutes, pessoas, gente, vida, presença, glória, manifestação, Aleluia. Graça, abraço, beijo. Aleluia. Tem muita coisa boa para nós. Aleluia. E que nós ficamos jogando fora. Nós ficamos achando que aquilo lá tem valor. Em 1974. Deus. Em 1988. Irmão, 2023, vamos embora, vamos para frente. Aleluia. 2023, me escuta, 2023, em nome de Jesus Cristo, todas as cadeias de tempo que te prendem, eu te abençoo e te ordeno, saia desses lugares, cadeias que têm prendido esses irmãos nos anos passados de dores e sofrimento. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo, tire essas pessoas dessas cadeias de sofrimento desses anos passados e atualiza para 2023 e receba o amor e a presença de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos para frente, acabou. Aleluia. 74 acabou, 88 acabou, 99 acabou, passou. Oh, meu Deus. Passou, mas foi muito marcante, foi muito dolorido, foi muito difícil, eu sei, mas passou, acabou. 2023, vamos embora. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. A irmã Maísa vai falar alguma coisa aí. Amém, amém. Glória a Deus. Irmã Maísa? Pode falar? Pode, querido. Oi, a paz, bom dia. Eu vou falar rapidinho, não vou tomar o tempo, não. Eu vi agora o pastor Alexandre, assim, ministrando sobre essa questão da mágoa, né? E eu queria falar um testemunho e um testemunho. Amém. O testemunho é o da minha própria mãe. A minha mãe, por causa de questões de mágoa, primeiro foi a mágoa do pai, que faleceu quando ela tinha 9 anos, mas ela tinha muita mágoa do pai por vários motivos. E depois foi mágoa do meu pai, né, do esposo, né, pelas traições, pelas mentiras, pelos enganos. E minha mãe, ela herdou a questão do alcoolismo do meu avô, e ela bebia muito por causa dessa questão da mágoa. E ela ficou a vida inteira. Hoje eu vejo como ela era atacada assim por Lilith, né? Muito atacada. E ela ficou a vida inteira, ela fazia tratamento com remédios muito fortes e misturava com cerveja. Meu Deus. E nunca ia fazer efeito, porque ela misturava. Mas para minha mãe era cômodo aquela ferida, porque naquela ferida ela culpava o meu pai, ela não saía do lugar onde ela precisava sair, né? De coitadismo, de culpar. Ela fazia também algumas coisas, mas ela falava, eu faço isso por causa disso. Sim. Então, eu vejo isso hoje, eu tenho 40 anos, eu vejo isso nitidamente. Minha mãe, por causa da mágoa, minha mãe tentou suicídio várias vezes, e acho que na 5ª ou 6ª vez ela conseguiu. Eu estava desviada na época, em processo de divórcio,
tá? Eu não falo isso para as pessoas sentirem pena de mim, porque eu saí desse lugar de autocomiseração, que Graças eu a fui Deus. convidada também pelo inferno para estar nesse mesmo lugar que ela, então hoje a minha luta é contra esse espírito de loucura, esse espírito de coitadismo, que eu saí disso, sabe? A minha mãe, eu já perdoei a minha mãe pelo que ela fez, Amém. porque antes eu culpava, né? Fiquei um ano, né, nesse lugar também, mas quando ela fez isso, eu estava desviada do Senhor, estava em processo de divórcio, fiquei um ano ainda me alimentando das minhas feridas, mas eu escolhi que Deus restaurasse a minha vida, sabe? Aleluia. Eu falei assim, Deus, eu ainda não tinha filha, minha filha hoje tem 4 anos, o suicídio dela tem 13 anos. Mas Deus me levou para o Moriá, eu fiz um trabalho assim de algumas renúncias interiores, Aleluia. né? Porque por causa da forma com que eu fui criada, filha única, eu tinha vários desdobramentos, eu não queria ser igual a ela, mas eu agia conforme. A minha maneira de pensar, a minha estrutura, as fortalezas dentro de mim, eu estava reproduzindo a mesma coisa. Então, eu precisei escolher sair desse lugar. Amém. Eu pedi para poder falar, porque às vezes a gente precisa, assim, dando o meu testemunho, né? Eu tive que falar antes do testemunho dela para que os irmãos entendessem. Amém. Mas assim, a gente precisa escolher, né? Não é fácil a gente sair desse lugar de parar de apontar o erro dos outros e olhar para dentro de si e falar assim, não, primeiro eu vou fazer o que me cabe. Amém. Eu não posso permanecer nesse lugar, Deus está me chamando para uma mudança, está me chamando para uma renúncia, então eu vou escolher esse lugar de renunciar primeiro a mim. Amém. Depois ele faz com os outros, né? Então, eu passei por esse processo com a minha mãe, né? Passei depois com meu pai, porque em 2015 meu pai se acidentou e Deus me colocou dentro da casa do meu pai para eu cuidar dele, e aí eu vi que eu não tinha perdoado ele, que eu ainda o culpava por causa da morte da minha mãe. E só depois que Deus curou essa questão da paternidade, Deus me deu uma casa, né? Hoje eu ainda estou no processo, mas com o meu marido, que eu queria muito que meu marido entendesse algumas coisas e ele não entende. Mas assim, eu tô aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. Glória a Deus. Né? A gente vai, até Jesus voltar, a gente vai continuar no processo, né? Verdade. Mas eu tô entendendo algumas coisas. Hoje o que o pastor Alexandre... Eu quero mandar um beijo. Manda um beijo. Essas crianças, meu Deus, que bênção. 4 Um anos. beijo para você também. Mas assim, um beijinho. Então, hoje eu preciso muito sair desse lugar que o pastor Alexandre assim falou no início, né? Amém. De não olhar para ele. Tipo assim, às vezes eu escuto vocês falando, eu falo assim, meu Deus, ele tinha que escutar isso. Na verdade, quem tem que escutar sou eu. E isso machuca, isso fere o nosso orgulho. Então, assim, eu estou sendo muito ferida no meu orgulho nesses dias. E glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Um abraço, shalom. Um abraço, Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Orar? sim, vamos orar. Amém? Em nome de Jesus, pode orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por mais uma aula, mais uma semana Graças a que Deus. estamos encerrando, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, que o Senhor está trabalhando a nosso favor, estamos num processo evolutivo, estamos indo para frente e estamos aprendendo para aplicar e para avançar. Senhor, em nome Sim. de Jesus, nos cobre com o teu sangue, nos dá um final de semana abençoado, debaixo do teu descanso, debaixo da tua direção. Sim, Pai. Pai das vidas, das famílias, das casas, e que realmente, ó Pai amado, decidamos aplicar tudo aquilo que está disponível para nós no reino Sim. espiritual. Em nome de Jesus, que dependamos mais e mais da tua voz, Sim, da tua direção, e que não tenhamos realmente resistência, sim, porque a tua palavra é fiel e ela sempre trará um ambiente de cura, um ambiente de paz, um ambiente de descanso. sim. Que não desconfiemos da tua palavra, que Sim. não tenhamos nenhum tipo de resistência à tua voz, porque o Sim. Senhor é sempre bom. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, guarda nossas vidas, tenha Sim. misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, Pai, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, ótimo final de semana, Shabbat. Amém, amém.
Vamos que vamos. Até mais. Amém, amém. Deus abençoe, amém. Glória a Glória a Deus. Até a semana que vem. Shalom, shalom, permitindo Deus. Shalom, Amém. shalom.